No início do ano, você deve se lembrar, o Congresso Nacional criou uma comissão especial mista, formada por deputados e senadores, para discutir um texto base para a reforma tributária. Por causa da pandemia, os trabalhos da comissão foram suspensos por alguns meses, mas agora foram retomados. E retomados logo com a presença do ministro Paulo Guedes em uma reunião virtual para discutir o projeto defendido pelo governo. Sobre isso, a gente conversa aqui no programa Argumento com o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, senador que é o presidente dessa comissão mista e conversa com a gente de São Luís. É isso, senador? Muito obrigado por achar um tempinho para conversar conosco. Obrigado, Ângela. Obrigado a todos. Senador, eu quero começar perguntando para o senhor em relação à proposta do governo. O ministro Paulo Guedes chegou a ser criticado por alguns dos parlamentares por essa ideia de fatiar a proposta do governo em vários pedacinhos, começar por esse primeiro projeto, uma espécie de IVA só federal. Sua avaliação? Olha, essa proposta do governo, a gente já tinha conhecimento já de algum tempo, tanto que na PEC 110 do Senado, da qual eu sou relator, e já apresentamos há algum tempo o nosso relatório na CCJ, ela contempla o IVA dual, o IVA para o governo federal e um IVA para os governos estaduais e municipais, que é com o ICMS mais o ISS. E no sistema eletrônico, é claro que cada um, na hora de tributar, vai para o seu federal ou para o estado ou para o município. Assim como a gente também já contemplou a questão dos impostos seletivos. Esses conteúdos, esses interesses do governo federal, a gente já tinha conhecimento de alguns que já vem dialogando há algum tempo e já contemplamos na PEC 110. Esperamos também contemplar agora na PEC que a gente chama de 110 mais 45, PEC 155. E para quem está em casa precisa nos acompanhar, está tendo esse nome porque quando houve essa comissão mista, reuniu a proposta de reforma tributária que existia em discussão no Senado com a reforma tributária que existia em discussão na Câmara dos Deputados, não é isso, senador? O senhor está dizendo, então, que esse projeto do governo não traz tanta novidade assim em relação ao que os parlamentares já tinham em mente? Para mim, não, porque a gente já tinha essa discussão com o governo federal, desde o tempo em que, como relator da PEC 110, fizemos inúmeras audiências públicas, inúmeras conversas. Aliás, essas audiências públicas, elas já foram realizadas no Senado, na PEC 110, na Câmara, na PEC 45, e nós estamos novamente fazendo nessa nova comissão mista. Claro que fizemos ontem com o ministro Paulo Guedes mais de 5 horas de audiência pública, muito bom, participação de muitos parlamentares, 2/3 da comissão participaram, perguntando, mais uma quantidade de não membros da comissão também fazendo a demonstração clara de interesse por um assunto que é árido, que é complexo e que não desperta muito interesse na grande maioria da população, que infelizmente é a mais prejudicada com o sistema atual. Então vou falar sobre o que ainda não é consenso. Tem saído na mídia muito um estudo do governo para criar um imposto sobre serviços digitais, que muitos analistas ou parlamentares comparam à antiga CPMF. Isso gerou também motivo para muitas discussões entre os parlamentares, muitos se pronunciando já contrariamente a isso. Qual a sua posição? Olha, eu acho que há uma confusão nisso. Há uma tentativa de estabelecer uma guerra de narrativa e que só prejudica o processo. Quando se fala em tecnologia, é óbvio, Ângela, que não podemos fazer uma reforma tributária clássica. Nós temos que fazer uma reengenharia tributária com tecnologia de ponta, porque ao longo de tantos anos, o desafio era rastrear os produtos. Como é que você vai saber o prato? Rastrear a carne, o ovo, o frango, o arroz, etc. Agora a gente pode rastrear, além do produto, porque tudo é eletrônico, nota fiscal eletrônica e tal, nós podemos rastrear o dinheiro. Porque a grande maioria dos pagamentos atualmente é feita com cartão de crédito ou de débito, portanto, de forma eletrônica. Então, quando se fala de tributação eletrônica, não é necessariamente falar de novo imposto, seja CPMF, IMF, ou o que quer que seja. Nós estamos falando de aumentar a base de tributação, aumentar a base dos contribuintes para poder diminuir as alíquotas, diminuir a carga tributária. Porque hoje paga muito, poucos. Nós temos que botar muitos
para pagar menos. Agora, o senhor, então, pelo que eu entendi, não é favorável também à criação de um imposto nos moldes da CPMF, ainda que seja para controlar esses serviços digitais? Olha, eu acho que não há necessidade, nenhuma necessidade, preste atenção, de se criar um imposto para fazer qualquer tipo de controle. A discussão em relação à criação do imposto sobre movimentação financeira, me parece que ela é também equivocada, porque trata mais do remédio, ao invés do diagnóstico. O diagnóstico é que na reforma tributária, uma das premissas tem que ser a valorização do emprego formal. Nós temos que prestigiar o emprego com carteira assinada. No Brasil, é proibitivo. Um emprego formal custa 2, por conta da alta carga tributária na folha de pagamentos. Então, você tem que desonerar a contribuição patronal, que atualmente é de 20%. Só que esse dinheiro é da Previdência. Ele arrecada por ano 265 bilhões de reais. Se você vai diminuir de 20 para 10, por exemplo, você precisa encontrar uma receita de 130 e poucos bilhões de reais. Não pode simplesmente cortar, porque é dinheiro, repito, da Previdência. Aí se busca o remédio. Qual é o remédio? Ou aumenta o IVA, que é aumentar a carga tributária, e deve ser uma premissa da reforma também, não aumentar a carga tributária, também não diminuir. Não diminuir no primeiro momento, mas na sequência vai diminuir, claro, com a simplificação, a modernização, a competição e a desoneração. Claro que vai diminuir a carga tributária. Senador, no momento em que a pandemia gerou enorme pressão sobre os gastos públicos, né? Eu estava vendo, a gente já tem um déficit fiscal desse ano de mais de 828 bilhões de reais. É possível esperar, planejar uma redução da carga tributária quando o governo teve que gastar tão mais, abriu seus cofres? Olha, eu acho que tem que caminhar em paralelo. A reforma tributária e a reforma administrativa, a reforma do Estado. O Estado brasileiro ficou muito obeso. Muito. Então, ele precisa ser enfrentado essa questão para diminuir o gasto público. Diminuindo o gasto público, claro que diminui a carga tributária, porque nós simplesmente invertemos, Ângela. Nós temos os bois e temos a carruagem. Ora, os bois tem que ser o governo, puxando a carruagem, que é o povo. Então, o governo tem que estar a serviço do povo. No entanto, no Brasil, inverteu. Você tem a carruagem puxando os bois. Ou seja, é o povo a serviço do governo. Não tem sentido isso. Nós precisamos fazer uma lipoaspiração, nós precisamos fazer uma reengenharia no Estado brasileiro, reinventar o Estado brasileiro, diminuindo o gasto público. E com isso, andando em paralelo com a reforma tributária, melhorando o ambiente de negócio, a confiança, nós vamos ter menos gasto e mais arrecadação. Outro ponto polêmico, senador, quando se fala em reforma tributária, e a gente vê esse ponto ser recorrente ao longo de décadas de discussão dessa matéria, é a distribuição dos recursos entre os estados. Quando se fala em IVA, Imposto de Valor Agregado, em geral fala-se de arrecadação lá na ponta, no estado onde aquele produto foi consumido, não onde aquele produto foi produzido, gerando aí muita insegurança por parte dos estados produtores. Tem como achar uma solução para esse impasse que viabilize a votação da reforma tributária por agora? Olha, eu acho que já há um meio consenso em relação a essa questão. Não dá mais para conviver com a tributação na origem. Ela tem que ir para o destino. E isso cria um debate em torno de algumas pessoas no estado de São Paulo, que tem 40% do PIB. Mas não adianta São Paulo ter toda a riqueza do Brasil e continuar recebendo muitos brasileiros dos estados pobres, que por falta de oportunidade terminam levando também problemas sociais para o estado de São Paulo. Por exemplo, o Maranhão, além de ser campeão de exclusão social, é campeão de expulsão social. Então, depois de paulista, o que mais tem em São Paulo é maranhense. Então, não é correto isso. Nós temos que melhorar as condições para o Nordeste produzir. E só faz isso com um recurso, porque depende de infraestrutura. Para produzir, depende de infraestrutura, de logística. Porque a produção que puxa a logística, e não o contrário. Ou seja, a logística que puxa a produção, e não o contrário. Então, a gente precisa fazer isso, fazer uma repartição correta dos recursos, estados, municípios e a União.
Minha última perguntinha, e aí é breve, porque nosso programa já está chegando ao fim, ele é curtinho, sobre expectativa de votação. O senhor preside a comissão mista para a reforma tributária. Dá para esperar a votação dessa matéria na comissão mista para quando? Primeira quinzena de outubro. A gente pretende construir o consenso, construir um texto único da Câmara e do Senado, que tenha o mesmo chassi, as duas propostas, só muda a carroceria, com os conteúdos do governo. A gente pretende votar ainda na primeira semana de outubro na comissão, para em seguida ir para a Câmara e depois no Senado. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, que é o presidente da comissão mista criada no Congresso para discutir reforma tributária, a comissão que retomou os trabalhos recentemente, com a missão aí de votar um texto base para a reforma tributária, como ele disse, até outubro. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Tchau, até a próxima.